E vamos falar agora de coronavírus. Você sugeriu e a Líder TV fez um levantamento sobre os números da doença em comparação a outras epidemias, como a gripe espanhola e H1N1. A reportagem é de Stephanie Lohane. O ano é 1918. O planeta estava encarando o último ano da Primeira Grande Guerra Mundial, que deixou uma baixa de 15 milhões de mortos. Mas enquanto a guerra se encaminhava para o fim, um inimigo invisível estava surgindo. No dia 4 de março de 1918, na instalação de Fort Riley, na cidade do Kansas, um soldado americano apresentou os primeiros sintomas de uma gripe que viria a ser conhecida como a mãe das pandemias. 14 dias após o primeiro soldado apresentar os sintomas, cerca de 1.000 combatentes americanos deram entrada no hospital. Com um vírus mortal que se espalhava rapidamente, causava hemorragia interna e deixava a pele azulada devido à falta de oxigênio. Em pouco tempo, o vírus saiu dos Estados Unidos e chegou à Europa. De lá, ganhou o mundo, infectando cerca de 500 milhões de pessoas e gerando a morte de mais de 500 milhões entre os anos de 1918 e 1920. Aqui no Brasil, foram 35 mil mortes, incluindo a do presidente da época, Rodrigues Alves. A gripe espanhola matou mais que os 4 anos da Primeira Guerra Mundial. E apesar de ter surgido nos Estados Unidos, a gripe ficou conhecida como espanhola, porque na época o governo espanhol, que estava neutro durante a guerra, foi um dos únicos a relatar os casos da gripe, causada por um subtipo do influenza A H1N1, sem censura. Já em 2009, o mundo, agora com uma Organização Mundial da Saúde, criada em abril de 1948, teve novamente que encarar uma pandemia, a primeira do século XXI, causada por um outro subtipo do influenza A H1N1, conhecida como a gripe suína, já que o vírus infectava porcos e assim os humanos. A gripe surgiu no México em meados de março a abril de 2009, e em 3 meses havia se espalhado para mais de 75 países, incluindo o Brasil, onde o vírus, em 1 mês, causou uma morte e infectou 627 pessoas. Ao final do surto, que durou 16 meses, atingiu 214 países e infectou 700 milhões de pessoas. O saldo deixado pela gripe suína foi de mais de 53 mil infectados e 2.098 mortes apenas no Brasil. No mundo, dados iniciais da OMS contabilizavam 18 mil mortes. Já, segundo uma pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o CDC, esse número pode ter chegado a mais de 500 mil. Atualmente, em 2020, o planeta Terra encara mais uma pandemia causada por um novo tipo de coronavírus. E apesar de a OMS ter declarado o nível pandêmico no dia 11 de março, já somam-se 3 meses que o Covid-19, ou como também é conhecido, SARS-CoV-2, circula pelo mundo. Até agora, são mais de 700 mil infectados ao redor do mundo e passa de 37 mil o número de mortes em todo o planeta. A pandemia atinge mais de 200 países e territórios, incluindo 5 navios. No Brasil, no primeiro mês do surto, foram 77 mortes e cerca de 3 mil infectados. Até o momento, esse número passa de 4 mil e são mais de 200 mortes. Mas em meio a tantos dados e estatísticas, um número merece destaque. Passa de 160 mil o número de recuperados pela Covid-19 ao redor do mundo. E a busca por uma vacina segue a todo vapor. Parabéns pela matéria, Stephanie, muito esclarecedora. Aqui o pedido do nosso telespectador é uma ordem, você pode deixar a sua sugestão pelo Facebook da Líder TV, pelo YouTube e também pelo Líder SAP.